Olha como é que ele guarda as anotações dele. Não, 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 pera, pega ali. Não, sério, não. Tô Isso aqui, sacanagem. isso Isso aqui. é anotação, velho. Não, mas já te falei. Eu sei, mas olha como é que você faz as suas anotações. O que que tem? Não, pô, cara. Olha o arquivo do cara, mano. Olha lá. É um note. Não deixa de ser. Tá no ar mais um Master Marticon. Olá, você que segue o nosso programa. Olá, Sérgio Gomes, como vai você? Olá, Osmar, tudo bem aí? Como é que tá? E vocês, como é que estão? Vamos lá? Ó, prometemos e cumprimos. Agora o programa tá saindo mensalmente. Tá vendo, Sérgio? É isso aí. É isso aí. Quando você planeja, você consegue chegar Vamos lá. falar até disso hoje, né? Boa. Boa. E aí, Sérgio? Ressaca da Copa? Pois é, acabou, né? Puxa, cara, eu tô vendo tanta gente triste com o segundo semestre com a Copa. Eu não sei o que tá mais incomodando as pessoas. O que mais incomoda as pessoas, É a se é o preocupação. Brasil ter perdido a Copa É a ou preocupação. o segundo semestre no Brasil. É. Sinceramente, eu não achei que as pessoas ficaram tão tristes com a perda da Copa. Não sei qual a impressão aí. Os alemães estão piores que a gente. É, eu achei Estão que mais eu tristes. achei que já não, quando a expectativa não é alta, isso serve para tudo, né? Você não se frustra muito. Então, no caso da seleção, eu acho que o problema foi que o problema não, o fato foi que não tinha expectativa. A gente queria que ganhasse, ok, né, a maioria das pessoas, mas no fundo, eu não sei se foi uma frustração muito grande. Historicamente, um técnico com um ano no cargo, um time sem praticamente aí 5, 6 titulares que seriam machucados, enfim, em situações, ganha uma Copa, né? Então, já haviam sinais, É, né? Já existiam sim, sinais sim. que o planejamento, talvez para a seleção brasileira de futebol, Uhum. seja 2030, É, né? talvez. Se fosse, talvez a sorte fizesse parte, né? Desse momento, mas não dá para contar com a sorte. Pois é, não, e isso vale para tudo, né? A gente nem tinha combinado de falar nada disso, mas A gente não combina, geralmente, né? mas Dá mais certo ainda, né? eu acho que essa questão de trazer para o mundo dos negócios aí a questão da Copa do Mundo, né? O planejamento, o que aconteceu, a falta de planejamento, quais são as consequências, né? Então, eu acho que pode ser um bom gancho para a gente trazer para os negócios de vocês aí, né? Das lojas, os Sim. varejos, as redes. Sérgio, planejando às vezes não dá certo, não planejando dá certo. Ah, tem que contar com muita sorte, né? E a gente viu o que acontece com a sorte. A sorte sempre favorece o mais Pó. preparado. A sorte sempre favorece aquele que está mais preparado. É, É isso, mas pode acontecer, mas claro. cada vez a gente vê menos, sabe? Então, será que o pessoal que teve sorte há 30 anos atrás para fazer as coisas sem planejamento, para fazer as coisas sem nenhum tipo de previsão, de estudo, será que hoje conseguiria, com o mercado atual, ter a mesma sorte que teve? Não existiam tantos indicadores KPIs, não existiam tantos indicadores antigamente, né? O mercado ele era muito mais baseado na experiência do lojista, muito mais empírico Uhum, e muito menos planejado uhum, do que hoje, sim. né? Ele era muito baseado na experiência. Olha, faz isso que eu faço isso dá certo. Meu pai fazia assim, meu avô fazia assim, todo mundo É, fazia assim. Hoje em dia, nós vivemos um mercado extremamente dinâmico, muito flutuante, aham, né? E volátil. A volatilidade lembra do Chaves? Volátil. Então, o mercado está cada vez mais volátil. Ele é sensível à temperatura, ele é sensível à Copa do Mundo, ele é sensível às eleições, ele é sensível ao dólar, ele é sensível ao mercado norte-americano, ele é sensível a isso, ele é sensível àquilo. É só sensível, é muita sensibilidade, não é? muita distração, né? E tem muita. Aí tem a IA, que é uma solução por um lado, mas também é uma distração por outro, tira as pessoas do foco muito fácil, É. né? Então tem bastante coisa para a gente conversar. Mas basicamente, eu acho que a gente tem que puxar esse gancho aí da pós-eleição e na pós-Copa e pré-eleição, para a gente entender, né, quais são o que acontece historicamente nesses períodos. A gente já falou disso em outros podcasts que a gente fez, em outras, né, Uhum. em outras oportunidades, mas eu acho que é um bom tema e eu tenho escutado muito isso dos lojistas. Você tem, toda vez que eu chego numa loja,
E agora, hein? O que vai acontecer depois da Copa, né? Não vai acontecer nada. A gente Então, estava assim, falando da síndrome do e agora, né? é, A gente vive assim, e agora? E agora? Acabou a pandemia, e agora? é. Estamos na pandemia, e agora? E agora? O tal presidente ganhou, não era o que eu queria. E agora? E agora? E agora a vida continua. Não, lembra do novo normal? Sim, Não, como que vai ser o novo normal, né? Depois da pandemia, lembra disso? isso. Então, assim, o novo normal é agora. Estamos vendo o novo normal. Isso é novo. A gente tem falado bastante disso, Tem né? falado Entre a gente, bastante disso. O que mudou? Bom, quem se engajou, quem fez as coisas, quem fez as ações, quem procurou crescimento, quem procurou cuidar do ponto de vista, está vivendo um novo normal diferente, Melhor. né, de quem não fez. Está preparado. Está mais preparado. Então aí Exatamente. o novo normal vai depender de cada um. Aí a gente vai falar que o cara tá com sorte. Sim, né? Ou ele vai achar que foi sorte. Mas não é. É Mas preparo. não é, né? Então É vamos lá, preparo. nada vai acontecer, né? Historicamente, vamos falar um pouquinho do que acontece aí com. Vai lá. Eu consegui fazer um levantamento de dados onde eu comparei as últimas 3 Copas do Mundo, acho que só a última que eu acabei não fazendo. Então, as anteriores. E aí a gente comparava resultado, o que acontecia com as lojas nesse período, né? Como que era, qual é a participação da venda no período que tem Copa. Lembrando que a última Copa, o mês foi próximo das eleições, né? Uhum. Então, ali era um cenário que a gente ficou muito preocupado, a gente falou sobre isso aqui, que casava os jogos com as eleições, né? Que foi feito no Catar. É isso ou não? Teve outra depois do Catar? Foi a última, né? O Catar foi a última. É. Então, o que acontece? Historicamente, o segundo semestre, né, ele é mais forte do que o primeiro semestre. Então, o faturamento ele se divide entre 47% do faturamento total do ano no primeiro semestre, 53% no segundo semestre. Isso é uma situação normal. Nos anos de Copa, esses dados podem variar, tá? Só uma observação. Nos anos de Copa, acontece o contrário. O segundo semestre tende a ter dados invertidos. Então, ele fica pior, a participação no faturamento das lojas no segundo semestre acaba invertendo um pouco a curva. Na Copa do Catar, foi a primeira Copa que foi após as eleições. Ela foi no final do ano, Isso. porque em função da temperatura. Isso, é isso aí. Né? Ela foi mais no final do ano, ela foi depois. Uhum. Né? O normal das Copas é que elas sejam anteriores Sim, às eleições. sim. Copa influencia na eleição? Influencia na eleição. Né? Influencia. Se influencia muito ou pouco, aí eu já não sei. Mas que influencia na expectativa das pessoas, no ânimo das pessoas, no contentamento das pessoas, isso acaba influenciando. Mas isso talvez no passado tenha sido mais forte. Porque o Brasil era tido como país do futebol. Hoje em dia, nós somos o país do futebol, do vôlei, do basquete, do que você quiser ser. Né? Se tornou um país muito mais diverso. Ainda o futebol é uma grande paixão do brasileiro. Né? O período de vendas agora durante a Copa, como é que foi, Sérgio? Foi bom. Foi bom? Depende. Para os nossos clientes foi Para os muito bom. nossos clientes foi acima da curva, né? Então, Isso. todas as empresas que a gente está fazendo algum tipo de intervenção comercial, ou de marketing, ou de pricing, ou de alguma coisa, o resultado tem sido muito acima do mercado. Isso aí é fácil de comprovar, né? Agora, o mercado está apontando uma queda, né? E assim, nesses períodos, o que você pode fazer? Quem não fez essa Copa pode fazer para a próxima. Tentar ao máximo pegar o embalo do que está acontecendo. Então, se está falando muito de Copa, existe uma forma correta de você participar, aproveitar esse clima. Aproveitar esse clima. Sem ferir aí a legislação. Tomar cuidado aí com marketing de emboscada, né? Com o que acontece com podemos falar disso em quem usa indevidamente aí marketing de emboscada. Marketing, Então, o que acontece? A gente tem que tomar cuidado para fazer tudo dentro da lei, dentro do que é permitido, mas aproveitar ao máximo, sabe? Não adianta, eu não gosto do Brasil. Não faz mal, mas a sua loja você tem que ter a bandeirinha, tem que ter tudo que puder fazer, tudo que você tem trazer de ações de marketing relacionadas àquele período, porque aquele período é um período de euforia. As pessoas, né? Você vai no supermercado, na parte, se o jogo é à tarde, você vai no supermercado de manhã, está lotado, mas a sua loja não é um supermercado. O que você pode fazer, né? Então, tem que tentar compensar esse desvio de atenção dos lojistas, dos clientes, né, dos funcionários. Tem que tentar compensar isso com ações relacionadas ao evento, porque está todo mundo falando disso. Então,
né? Sérgio, uma coisa que me surpreende quando a gente conhece muitas lojas e eu fico surpreso quando elas falam, poxa vida, como é que a gente vai fazer com uma taxa de juros tão alta? Isso me soa de maneira estranha, porque nós estamos no Brasil. Eu nasci num país e vivi uma boa parte da minha vida num país com hiperinflação. Né? Hiperinflação. E a gente está falando hoje de taxas altas. Nós temos aí talvez ainda as maiores do planeta, né? Uhum. Quiçá do planeta. Uhum. Mas a gente sempre viveu nessa diversidade. Nunca foi fácil. Eu não sei, às vezes a gente tem um saudosismo que é um pouco infiel ao passado, de atribuir que no passado era mais fácil. Não era. Uhum. Era diferente, porque existia menos informação. A competição, a competitividade era feita de uma outra forma. Né? Acontecia de uma outra forma. Né? Demorava muito para... As lojas trabalhavam com estoques altíssimos, não é isso? As lojas trabalhavam com pouca inovação no setor. Concorda? Concordo. Eram poucos lançamentos de piso. Uhum. Era tudo muito pouco. Sim. Né? E existe um saudosismo que às vezes não corresponde muito com a realidade. Sim. Né? Tem um algo... dado importante aqui. Por né? favor. Mas o que o dado... Se falou em dado, falou com o Sérgio. Sérgio, você está especialista nos dados. Eu tenho um apoio muito grande, até vou pedir para o Hamilton, Vai lá. Nosso amigo aqui da produção, que coloque esse link depois, tá? Que é o link da Fundação de Dados. Lá no link da Fundação Sensacional, de Dados, né? você tem bastante coisa e tem uma parte lá que chama artigos. Dentro dos artigos tem uma postagem deles do dia 6 de maio de 2026 que está falando o seguinte: 82,8% das obras residenciais são pagas com recursos próprios. 6 de maio? 2026. Ou seja, a gente fica preocupado Quanto por cento? que 82% 82%? das obras residenciais são pagas com recurso próprio. Sérgio, eu vou pedir para você repetir mais uma vez isso. Isso, vamos lá. 82%? 82,8%, quase 83% das obras residenciais são pagas com recursos próprios. Como? PIX, parcelamento no cartão de crédito e outras modalidades que são feitas direto com a loja, né? Pelo menos que eu entendi aqui na reportagem é isso, tá? Com o consumidor. Então, quer dizer, quem é o consumidor da loja de material de construção? Em grande maioria, a não ser as lojas especializadas, lojas, né, de tintas, lojas de hidráulica, que atendem muito profissionais, a grande maioria das 160 mil lojas que tem no Brasil são autosserviço. Autosserviço não, a pessoa que ela mesma executa a sua própria obra, né? Ou ela contrata alguém no bairro para fazer. Essas obras são obras residenciais. Então a gente fica dando atenção, às vezes, para algumas coisas, né? Que basta poucos cliques aqui na internet para você achar dados que vão tirando isso, de repente, essa barreira que a gente mesmo está criando para trazer uma situação que influencia o nosso negócio. Então, assim, o dólar subiu, a bolsa caiu. Tá bom, 82,6% dos nossos clientes pagam com recursos próprios. Eles não estão nem sabendo se a bolsa caiu ou a bolsa subiu. Okay? Sérgio, puxei um dado. Você falando, eu gosto muito de comparar Brasil com os Estados Unidos. Uhum. Me perguntam sempre, qual a diferença da economia, qual a diferença de empreender no Brasil e nos Estados Unidos? Eu falo que os dois você está remando. Só que nos Estados Unidos, você rema rio abaixo e aqui você rema rio acima. Uhum. Mas nós falamos também de que nem tudo são flores, né? Nesse negócio. Eu puxei aqui agora uma informação: 60% dos imóveis nos Estados Unidos são financiados. Tem hipoteca. Tá? No Brasil, você sabe qual é o número? Não. Cerca de 8%. Uhum. 62% dos lares no Brasil são quitados. Ok. É muito. Porque tem outras modalidades aí de consórcio, enfim. Mas 62% das casas no Brasil são quitadas. Esse é o dado que eu puxei rapidamente aqui.
27% são alugadas. Ótimo. Tá? Então vamos lá. Os 62% quitado, financiados 8%, aluguel 27%. Estados Unidos, mercado, 60% das casas. Não dá para comparar o padrão de casa. Obviamente que a gente não pode comparar o padrão de casa. Mas a gente está falando de comprometimento de renda. Sim, sim. Tá? Isso é um problema. Porque a gente vê um crescimento na inadimplência mês a mês aí. Então, o pessoal está usando recurso próprio no cartão de crédito, mas também está endividado. Aí sim a gente tem que começar a prestar atenção, né? Como que a gente vai tratar o cliente que quer comprar para pagar depois? Isso é um outro cuidado para a gente, de repente, perder a venda que vai ter risco de recebimento, né, do que você fazer a venda por vender e depois ter dificuldade para receber, né? Então, assim, aí tem problemas que eu quero mostrar para vocês, assim, né, na verdade, é que a gente tem problemas que dependem da nossa interferência para a gente resolver, e tem problemas que a gente tem que se adaptar a eles. São os problemas geralmente externos, né? Aí sim a gente tem que tomar cuidado para a gente se adaptar a esse tipo de situação. Então eu fiz um comparativo aqui, né, com o Osmar um pouquinho antes. Falei assim, ó, caiu todo mundo num rio. Não dá pé para ninguém. Quem nadar melhor tem maior chance de sair do rio. Então, quando a situação atinge todo mundo, a gente não tem que se preocupar tanto. Ah, mas agora vai ter a reforma tributária, vai ter isso, vai ter aquilo. Meu, vai atingir todo mundo. Então, vai atingir todo mundo. Quem nadar melhor vai sair na frente. Então, a gente não tem muito o que fazer. A gente já está caindo dentro do rio. Ah, mas a gente pode estar na beiradinha ainda, a gente pode segurar. Depende da gente não cair no rio. Opa, aí a gente pode tomar algumas ações, né? Então, o que eu tenho que fazer? Ó, tenho que ver se eu estou pisando no lugar certo, se eu estou chegando muito perto da margem, se eu estou chegando muito perto da área que está escrito não mergulhe, né? Então, Existem indicadores, né? existem, né, sinais, né? Existem Então, dá sinais. para a gente procurar caminhos para gente, no que depender da gente, né? Ou então falar assim, olha, tem o rio aqui, mas se você tiver um botezinho aqui, você consegue atravessar o rio sem se molhar. Quer comprar esse bote? Quer É. usar essa ferramenta, né? Quer usar? Então tem coisas aí fazendo analogias que tiram um pouco desse pessimismo que eu vejo muito grande em quem está envolvido muito em questões externas que não são de controle dele. Sabe, Sérgio, tem um amigo meu que diz que não existe nada mais verdadeiro que a verdade. Frase de Sérgio Gomes. Não é Mas, minha, não. não, de onde você pegou isso? Eu não sei. Mas enfim, ele que me fala essa frase. Não existe nada mais é, verdadeiro do que a verdade. é. Mais uma vez, imóveis próprios quitados, 62%. Uhum. Imóveis financiados, 8%. Aluguel, 27%. Imóveis emprestados, 3%. Tá. Existe mercado. Não. Temos aqui um mercado. Ah, fala, poxa, mas os Estados Unidos, eles têm mais poder aquisitivo. Amigos, nós estamos falando de 60% de imóveis lá são financiados, tá? E nos Estados Unidos, a sua loja provavelmente nem existiria. Porque lá é um mercado quase que monopolizado pela Luz, em primeiro lugar, na verdade, pela Home Depot, que é a maior rede do planeta, né? E segundo, pela Luz. Né? A gente sabe que uma tem a maior venda, outra tem mais lucro. Mas, e muito pouco espaço para o pequeno. Diga-se de passagem, é quase o mercado norte-americano de supermercados está na mão de uma rede, basicamente, que é o Walmart. Né? Depois vem Target, mais abaixo. É um mercado promissor? Claro que é. É um mercado de oportunidade? Claro que é. Mas é um mercado que privilegia quem está preparado. Sempre privilegiou. Tanto que o mercado foi se restringindo, foi fechando, a ponto de ficarem poucos dominando esse mercado. Onde sobra muito pouco espaço. Não é isso? Mas no Brasil isso não acontece. No Brasil isso não acontece. O Carlinhos da Construjá, no evento que ele faz mensalmente... Um abraço pro Carlinhos da Construjá. Isso aí. Um grande amigo. Isso. E o Carlinhos, ele fala o seguinte, que no Brasil, e eu concordo, no Brasil a gente não vê uma concentração no segmento de material de construção similar ao que a gente vê nos outros segmentos, supermercado, farmácia. Então a gente, no segmento de material de construção, todos que tentaram até hoje estão tendo dificuldades. Né? A gente pode falar pouco, contar nos dedos aí as grandes empresas,
mas não caracteriza nem de longe as organizações do segmento de supermercadista, ou farmacêutico. Então, assim, no material de construção, a nossa capilaridade de loja, a forma de atendimento, aquele atendimento personalizado, ou a forma da construção, como o cliente executa as suas obras, privilegia muito esse modelo descentralizado. Por outro lado, é um modelo que a gente precisa trabalhar no na profissionalização dele. Então, assim, né, não existe essa concentração. Para as lojas, eu vejo isso como uma grande oportunidade, né, mas a gente também não vê, assim, um grupo muito grande de lojas preocupado com o futuro. A gente vê lojas preocupado em apagar incêndio com o dia a dia. Assim, existem, né, assim, os cases de quem a gente atende, que até hoje, se a gente errou, errou muito pouco, mas existem esses casos que estão totalmente na contramão do mercado aí. Então é isso, eu acho que a gente sempre tem que tentar analisar as situações. Ah, o meu candidato é esse, eu quero e ele está perdendo nas eleições, nas pesquisas, então se ele perder, eu vou parar de investir. Espera aí, mas você é do partido, você também é candidato, você vai ter um cargo, porque se você gosta de um candidato, mas seu negócio é a sua loja, você não tem que se preocupar se o seu candidato vai ganhar ou não para parar de investir. Toda vez que você tira o pé do seu negócio, existe uma tendência muito grande de, independente de quem for o presidente, de qual partido ele for, do seu negócio piorar. Entendeu? Então, É sempre assim. se eu puder dar um conselho, né? Por favor. Descola disso, descola da questão Esquece, né? eleitoral, descola, acompanha, vai tentando ver se aquilo vai te afetar, o quanto que aquilo vai te afetar, se tem coisas, fatores que são do seu controle, se mudar a presidência, fatores que não são do seu controle, mas o pessoal aí, né, mais antigo, que está no mercado há mais tempo, já passou por quantas coisas dessas, né? Então, tirar a capital de todo mundo, o governo que fez pacote, tarifaço, tudo que poderia acontecer no Brasil aconteceu. Nesse mesmo período que aconteceram essas coisas, teve um monte de empresa que cresceu dali para frente, teve um monte de empresa dali para frente que fechou. Quanto disso é responsabilidade do mercado ou do política e quanto disso é responsabilidade do próprio varejista ou do próprio empreendedor? Então é isso. Sérgio, Walmart, 4.600 lojas nos Estados Unidos. Walmart, para quem não sabe, ele vende de tudo. Né? Ele vende lâmpada, ele vende tinta, né? Ele compete em todos os ramos. Tem farmácia dentro, não é só supermercado. Né? Vestiário. Exatamente, ele compete com as lojas também, porque ele Moda. vende os appliances lá. Os appliances, as lojas em algumas lojas do Walmart trabalham com appliances, que é a geladeira, o Linha micro-ondas. branca. Que a gente chama de linha branca aqui. Nos Estados Unidos você compra dentro das lojas de material de construção. E dentro das lojas de material de construção você também compra produto de limpeza. Então é um pouco diferente. Home Depot, 2.350 lojas. Lowe's, 1.763 lojas. Então, nós Você temos puxou aí. Puxa esse. É. A Ace A também Ace está tem na quanto? casa, acho que das 5.000 lojas, se eu não me engano. É a rede lá, É né? uma rede similar a essas redes associativistas que tem no Brasil. 5.000 lojas, se eu não me engano, o Osmar vai confirmar a informação ali. Mas Aces, né? Ace Hardware. Deixa eu puxar aqui. Entendeu? Então são informações que mostram como que esse mercado lá, ele realmente está tendendo 5.200. aí 5.200 lojas. Tem mais lojas Isso. que a Home Depot. Tem mais lojas que o Walmart. É uma associação. E é uma associação. Entendeu? Então, assim, o que acontece? Lá existem esses movimentos de concentração de negócios, né? Quando você fala uma Home Depot ou uma Lewis, você está falando de grupos que são de donos, né? Ou de um grupo. Aqui a Ace, por exemplo, é uma rede associativista, que é maior que todas, em Sim. número de lojas, não é? É a maior. Não é? É a maior. Então, Isso. quer dizer, olha só a oportunidade, né? Então a gente sempre incentiva as redes, o fortalecimento das redes, independente de qual rede você está, a gente entende que é um movimento virtuoso. Então, Né? funciona. É uma coisa que está na sua mão. E você tem, acesso. nas redes você tem o que é bom para todo mundo. Informação. Além disso, para o mercado, você tem, para os fornecedores, você tem volume, porém de forma capilarizada.
e não tem o volume quando ele é centralizado na mão de um decisor. Então, o comprador da luz vai comprar, ou o comprador de um home center aqui no Brasil vai comprar, ele vai comprar para bastante loja, mas é uma compra única. Então, ela vai trazer volume de uma compra única. Isso quando você tem um poder grande na sua mão, você chega no seu fornecedor, o que você faz? Você Nas redes, negocia. você tem o mesmo nível de volume, porém de forma capilarizada. O risco é menor, o mix é maior, a cobertura geográfica e comercial é maior, né? E aí, do outro lado, eu tive a oportunidade de falar com um grupo de fornecedores esses dias aí, e eu falei para eles, olha, vocês têm que incluir na planilha de Excel a coluna de condição comercial das redes. As redes é um movimento no Brasil muito forte, né? O segmento de material de construção hoje no Brasil é o terceiro maior de redes associativistas. Primeiro supermercado, segundo farmácia e terceiro rede de materiais de construção. E a gente vê muita indústria grande que não consegue entender que a política da rede, ela não pode, tem que ter uma coluna. Eu brinco, né? Eu falo, uma coluna no Excel que aquela condição comercial, quando eu falo condição comercial, eu não falo só preço, né? Eu falo condição comercial. O que tem de preço, o que tem de prazo, o que tem de pedido mínimo, o que tem de entrega, o que tem de trade marketing, apoio de ponto de venda. Isso a rede precisa, né? Isso as lojas que estão em rede precisam. E eu vejo indústrias de respeito que não conseguem admitir ainda a existência das redes. Então, mas dito isso, é um assunto polêmico agora. Polêmica. Música. Polêmica neste momento. Produção, atenção, música. Polêmica aqui agora. Meu amigo. O Hamilton até acordou. É verdade, isso não vale para todo mundo, mas existe muita situação. O representante, o cara que te atende na sua loja, ele trabalha para a indústria. Sinto muito lhe dizer isso. Ele trabalha para a indústria. O objetivo dele qual é, Sérgio? Vender. A indústria só entende números, dados, volume. Só entende essa linguagem. A única métrica da indústria é. Exato. E deveria ser parceria. Tá? Tá começando, são raras, mas já está começando. Mas esse cara, eu vou te falar, o mal de você andar sozinho. Primeiro que você não tem informação. Geralmente você vai perguntar para qualquer representante: tô achando de entrar na rede tal. Preste muita atenção. Seu indicador se esse cara é seu parceiro ou se esse cara é só seu fornecedor. Isso. Se ele detonar a ideia de você entrar em rede, ele é só seu fornecedor. Toma cuidado. Se ele é seu parceiro, ele vai falar para você que isso é um bom negócio. Existe a opinião, ok, a gente respeita, não tem problema, né? Mas eu entendo que existe uma tendência das pessoas sempre defenderem o ganho deles. Exato. Né? E pode acontecer, eventualmente, se o lojista aderir a uma rede, dele perder aquele cliente, porque nas redes geralmente existe uma tendência de centralizar nos fornecedores homologados. A resposta dele, ela vai variar também. Se ele já fornece para aquela rede, ele pode falar que é bom ir para lá, porque daí pode fidelizar o cliente dele através da rede. Se ele não atende, é um concorrente dele que tem contrato com a rede, muitas vezes ele vai falar assim, não vai lá não, que lá não é legal. Então, assim, na verdade, essa questão é uma questão bem complexa. É uma linha tênue, é uma linha de risco, mas é um lugar que você precisa prestar muita atenção, porque a gente está falando do futuro do seu negócio. Uhum. O que a rede, eu digo que é um dos maiores patrimônios das redes, é a informação. Isso. Concorda comigo? Uhum. Você troca informação. A boa e a ruim. Por exemplo, as redes que a gente atende, todo mundo sabe quanto todo mundo paga em mercadoria. Sim. Ok. E respeita as regiões, não tem problema. As regiões, entende que existe diferença de tabela, que existe diferença de preço, porque uma região mais próxima, outra mais distante, está próxima do centro de distribuição, está mais distante da indústria. Existem as diferenças. Qual é a nossa proposta? Né? Não vou falar o nome da empresa, nem só vou falar o estado de São Paulo. Eu fui convidado pela gerência de uma empresa grande, nacional, para falar com a equipe comercial, gerente e supervisores de todo o estado, e para falar como que o varejo vê a empresa dele. Então,
E eu achei incrível a iniciativa, que é por isso que eu falo que Corajosa, né? não, e eu acho que por isso que eu falo Corajosa. que está mudando, Tá, tá? sim. Isso está sendo mudado, e mais ainda, esse é o nosso papel, né? Quando a gente fez esse projeto aqui, a gente não está querendo criar Não é condenação, animosidade. é uma oportunidade para a indústria Isso, enxergar isso com entender, outros olhos. exatamente. A distribuição, poxa, a gente fala tanto nos nossos, quando tem oportunidade, qual a importância do canal de distribuição dentro da cadeia de fornecimento das lojas, porque existe aquela coisa, mas é importante comprar da indústria direto, que lá é mais barato, que lá é isso, que lá é aquilo. Olha, é importante comprar desde que aí vamos falar de gerenciamento de categorias, um monte de coisa. Então, para a indústria, uma oportunidade é ouve o que o varejo está falando. A gente não sai de dentro de loja, a gente fala com o lojista 5, 6, 10 vezes por dia, ouve a opinião deles. Então, quando a gente vai dando essas nuances, né, para mostrar a gente, mas vocês querem agradar? Não, a gente não quer agradar, a gente quer agradar o cliente consumidor final que entra na loja, que esse é o cara que tem o dinheiro. É. Por que é que muito representante não fala bem de rede? Medo. Medo. Por quê? Porque, primeiro, o preço é diferenciado para a loja, lógico que é. Existe uma negociação centralizada? A maioria Lógico que das vezes existe. existe, é. Isso pode prejudicar as metas desse representante? Pode. De fato, pode. Uhum. Então a indústria teria que rever isso para que isso não houvesse esse ponto de atrito. Sim, Porque, de fato, a informação vai chegar para quem busca. sim. E, Né? e mesmo porque uma das coisas que a gente tem falado também para as indústrias, que a gente tem a oportunidade de conversar, é que a gente entende o nível de dificuldade que é fazer a gestão da representação e o nível de trabalho que os representantes têm, quase que sem garantia de nada. Então ele tem que usar recurso próprio, carro dele, combustível dele, e não ter condição de chegar na loja sem a certeza de fazer a venda. Então é um desafio, o mercado está mudando, né? Nós estamos falando aqui do estado de São Paulo, por exemplo, eu vi hoje de manhã, hoje é dia 14 de julho de 2026, que 88% das empresas entrevistadas têm dificuldade de contratação. Entendeu? Então, isso daí, existe um. E vai ficar pior. Não, e o filho do representante não quer ser representante. Antigamente era quase que uma autarquia. Aquilo era uma coisa assim, ó, o representante vô passava por virava representante filho e o representante neto virava representante do pai. E aí isso era uma coisa da família. A representação era uma coisa da Sim, família, né? sim. Era uma sucessão. Então hoje em dia o filho do representante, a única coisa que ele não quer ser é representante. Vivemos num mundo digitalizado. Olha a gente aqui, nós estamos aqui dentro do YouTube, estamos no Instagram, no TikTok, no Facebook, né? Quantas reuniões a gente precisaria 15 anos atrás para atingir O público que a gente atinge aqui 10% do público que a gente atende aqui? muda. E o que a gente está fazendo aqui? O nosso trabalho. Nosso trabalho, que nós nos comprometemos a produzir conteúdo relevante para o lojista de material de construção. A indústria precisa mudar. Por quê? Porque se a indústria não muda, o importador, a indústria chinesa mudou e está trazendo produtos para o Brasil. Então, e isso tem mudado o perfil. A gente vê aí as pessoas se reunindo, importando, né? Lojas que trabalham não especificamente no ramo do varejo de material de construção, mas a gente já vê ramos onde a importação é o principal fornecedor dos produtos, dos Sim. insumos da loja, dos produtos que são vendidos. Dito isso, a indústria tem uma oportunidade Sim. de parceria. Obviamente que se a rede que você está não trabalha a informação e a rentabilidade da loja, também tem coisa errada. Sim. Né? E a loja também precisa mudar. A loja também precisa mudar. Né? As redes precisam mudar. Precisam se Cara, adaptar. o mercado precisa Exato. mudar, não é só a indústria. Eu complementando um pouquinho, eu acho que a rede precisa mudar, a indústria precisa mudar, o varejo precisa mudar. O Ito, que é aquele nosso amigo, ele Sim. fala que o Brasil tem 500 anos. Beijão pro Ito. É isso aí. E o Brasil tem 500 anos e a comercialização continua sendo feita igual a 500 anos. O que mudou na comercialização, né? Então, assim, sempre depende da indústria, vendendo produto para o varejo comprando através de um representante, né, aquele custo, pedido mínimo. Então, a gente não vê inovação. E as lojas, por sua vez, ela também não, por falta de conhecimento ou de
estar atento às outras ferramentas, também acham que é só comprando bem que vai fazer a loja Sérgio, permanecer no mercado, ter lucro, né? E não é por aí, a gente sabe disso. vou te fazer uma pergunta. Se você, a gente topa com isso todo dia. Loja negociando 5% de juro, de desconto e pagando juros. De quanto no banco? 15, sei lá. Então o cara fica brigando ali por 3, 4% de desconto, Uhum. e não se preocupa com quanto está pagando de Sim, financiamento, de taxa de juros. Voltamos lá. Antigamente, a gente vê que as lojas, eu vejo uma mudança muito grande, que antigamente as lojas trabalhavam com estoque e os prazos de pagamento eram muito mais curtos, sim, né? Porque nós tínhamos hiperinflação. sim. Então as lojas, o estoque Quando não paga valorizava, lembra disso? adiantado, né? Exatamente. E hoje a gente vê a força falamos da indústria, agora gostaria de falar, né, desses distribuidores, Sérgio, fantásticos, porque eles facilitam muito a reposição de produtos hoje, né? A gente falou do Carlinhos da Construjar, um grande abraço para ele, mas é um dos grandes exemplos, né? Sim. A vantagem da distribuição é que ela está muito atrelada a 2 pontos que eu acho fundamentais, assim. Giro de estoque e fim da ruptura. Então, quando você fala de giro de estoque e fim da ruptura, você está falando de 2 problemas grandes dentro do varejo, quase que a gente não vê, a gente só vê o giro de estoque quando começa a ir boleto para cartório, né? Então, assim, tem coisas que a distribuição hoje, na minha visão, eles estão atingindo um nível tão alto de logística, de atendimento, de mix, de informação, que eu acho que o caminho é a gente rever. Quem está muito apegado à compra direta da indústria tem que rever essa estratégia. A gente estava naquele evento que nós fizemos lá, que teve o Átila Abreu, Uhum. tava o Carlinhos Sim, estava conversando com a gente, eu me lembro que ele estava vendendo na época tubo e conexão mais barato que a própria. Pensa numa marca famosa de tubo e conexão. Pensou? Tá. Ele estava vendendo mais barato que a própria indústria, porque ele tinha estoque. acontece. Ele tinha estoque do produto, ele estava vendendo mais barato, porque estava obedecendo a margem dele. Produto commodity sensível a fatores externos. Quando o distribuidor tem uma política preocupada com o varejo, no caso da Construjal, eu vejo muito isso, né? Então existe um amortecimento dessas variações grandes, né? Então tem muita coisa, né? Mas isso daí é uma quebra de paradigma para 90% dos clientes. A gente leva várias reuniões Sim. para mostrar a importância do distribuidor. Você pode conviver com os dois mundos, Não, o ideal é né? conviver Você com os tem que dois conviver, mundos, claro, porque né? e outra, eu vejo que a distribuição favorece muito o seu teste de produto, Sim, ó, para quem quiser enormemente, né? Hã? Facilita o teste de produtos. Sim, se você quer introduzir uma linha nova, você tem O facilidade. mix tem que estar sendo atualizado, né? Sim, e assim, ó, a gente tá, né, e essa é uma questão tão profunda, tão importante, que a gente vai ter um treinamento, depois o Hamilton coloca pra gente aí o link, o treinamento voltado a compras, onde a gente fala muito disso, né? O que que a gente, como que a gente seleciona o que comprar da fábrica e o que comprar do distribuidor. E mais ainda, né, vou deixar um spoiler para vocês aqui. O sucesso de tudo isso está na redução do número de fornecedores. Entendeu? Quer comprar melhor, quer vender melhor? Reduz o número de fornecedores. Depois a gente explica como. Hamilton, não esquece do link aí, É verdade. né? E, Sérgio, e para aproveitar para vender, olha, nosso curso de marketing. Também tá. Boa. Isso, agora está sendo lançado, é o próximo curso, né? Da Mastermaticon, a gente já está com o curso de pricing no ar, e agora vem aí o curso de marketing e o curso de compras. Boa. Por falar nisso, falamos aqui. Atualização de mix é importante, Sérgio Gomes? Isso, a gente tem visto, né, lojas reclamando muito que está vendendo pouco e muito pouco e não vende bem. Quando a gente vai ver o número de itens que a loja consegue positivar dentro de um mês, número de SKU, a gente fica assustado que é um número muito baixo. Então, hoje, qualquer loja, para falar que tem um número assim, uma loja pequena, de bairro, hoje, ela tem que ter ativo 5.000 SKUs pelo menos. E a gente vê muita gente falando que esse número de SKU tem que ser reduzido dentro das lojas. Tomem cuidado, hein? Porque a gente gosta de comprar na loja que tem as coisas. O supermercado que tem todos os produtos, a farmácia que a gente vai achar todos os remédios. Então, cuidado com redução de mix, né? Cuidado. Já vi loja grande quebrar.
Então só fica essa preocupação. Uma loja não que tem 5.000 SKUs, utilizando ferramentas, fornecedores estratégicos, ela pode trabalhar com venda casada, ela pode trabalhar sob encomenda, ela pode ter, não precisa ter os 2.000 ou 5.000 itens no estoque, mas ela não fala não para o cliente. Então, falar não para o cliente é um grande problema. Planejamento. Nós falamos de planejamento e planejamento é fundamental. O planejamento, ele é como eu gosto de dizer, né? Ele é uma trilha, ele não é um trilho. Ele te serve de referência, ele mostra, você traça uma rota até onde você quer chegar. E o planejamento te ajuda a organizar os setores da loja, o marketing, as compras, para que você chegue até o seu objetivo. Planejamento é fundamental. Sim, ver o que aconteceu com a nossa seleção, voltando para o tema Copa do Mundo, né? O que é planejamento, né? Planejamento, eu gosto muito de falar de planejamento com viagem. Então você compra uma viagem que vai ser você está em janeiro, você compra a viagem para dezembro. Você comprou a passagem lá, é um planejamento que você fez. Todo esse processo, tudo que vai acontecendo até dezembro, você vai fazendo as coisas dentro de um planejamento para chegar lá você conseguir ir, você conseguir saber onde você vai, a roupa que você vai usar, o orçamento, quanto você vai gastar, onde você vai dormir. Então, o planejamento, eu gosto muito de comparar com viagem, porque você comprou e ele chega o dia, ele chega. Você comprou para 12 de dezembro a sua viagem, no dia 12 de dezembro você vai estar embarcando. Se você fez um planejamento bem feito, você vai estar com a sua mala, com tudo dentro, com as coisas. Se você não fez um planejamento bem feito, você vai esquecer documento, passaporte, vai descobrir que você não alugou alguma coisa que você precisava ter alugado. Isso na nossa loja, no nosso negócio é a mesma coisa. Então, assim, ó, a gente sabe quanto que a gente quer vender no segundo semestre de 2027, a gente sabe como que vai ser a nossa venda do ano que vem. Isso é planejamento. A gente sabe quanto que a gente quer comprar, quanto que a gente quer aumentar ou reduzir o estoque. A gente sabe como que a gente vai fazer para se adequar às novas regras tributárias. Então, o planejamento envolve muita coisa, mas tem que fazer. Para a gente finalizar, sim, eu gosto muito de relacionar o mercado americano, porque eu atendo no mercado americano e no mercado brasileiro, né? A minha empresa atende, na verdade, né? E eu tenho um sócio lá nos Estados Unidos e um parceiro de trabalho, como o Sérgio, meu parceiro aqui no Brasil. Sérgio, uma frase do John Kennedy, eu fui buscar aqui para ser mais exato. Ele disse no dia 20 de janeiro de 1961: não pergunte o que o seu país pode fazer por você. Pergunte o que você pode fazer pelo seu país. Muito bom. Eu digo a você, não pergunte o que o governo pode fazer pela sua indústria, pela sua loja, pela sua vida. Pergunte para você o que é que você pode fazer pela sua indústria, pela sua loja, pela sua vida. É uma pergunta que você tem que fazer para você. O que é que eu posso fazer? Não fique na mão de ninguém. Não adianta. Espere o melhor, mas se prepare para o pior. Porque assim você vai estar preparado. Gente, se você não está otimista, se você não está num momento positivo da sua vida, repense. Repense. Porque somos todos humanos, somos todas pessoas trabalhando para ter um futuro melhor, mas o futuro melhor depende de um dia melhor que você tem hoje. Amanhã não existe. Ontem é lembrança. Ontem é história. E amanhã é fruto do dia de hoje. Não é? Então, com essas palavras, de maneira filosófica, vamos encerrar o Mastermaticon? Suas últimas palavras, Sérgio. Momento filosofia. Suas últimas palavras, não para a vida, mas para o programa de hoje. Pessoal, acabou a Copa, tem eleições, a nossa loja está lá, o nosso negócio está lá, nossos clientes estão lá. Então, assim, ó, quando vocês estiverem andando em qualquer lugar que vocês forem, fiquem olhando assim, ó, quantos carros passam na rua, quantas pessoas estão dentro do supermercado, quantas pessoas estão na fila do açougue, quantas pessoas estão na farmácia. E não se esqueçam que aquelas pessoas ali, elas consomem tudo. Então, assim, ó, desde papel higiênico até monjaro, todo mundo vai consumir alguma coisa. Água, vai consumir uma série de coisas. Então, esse negócio do mercado tá ruim, né? As pessoas têm coisas que as pessoas até conseguem abrir mão, mas outras não. Se cai o telhado da casa da pessoa lá, ela vai precisar arrumar. Então, não caiam nessa de que o mercado tá ruim.
Quem faz o mercado ficar ruim ou não somos nós, né? Então, quase consegui alcançar o nível do Osmar na filosofia, Foi mas profundo foi um hoje. pouco mais pragmático. Sérgio, e olha, Parabéns, Osmar. você vai olhar cada 10 pessoas que passam na frente da sua loja, 6 são donos da sua casa. E todas usam papel higiênico, Todas precisam de pintura, todas. todas precisam trocar a lâmpada. E muitas vezes é o maior patrimônio que a pessoa tem na vida, assim, financeiramente dizendo, é a casa. Sim. E ela gosta de cuidar. Quem gosta de cuidar da casa? Pós-pandemia, então, né? Então nem se fala. Fechou. Tem mercado, minha gente, tem mercado. Vamos trabalhar. Um abraço, pessoal. Bora lá. Até o Valeu. próximo Master Maticom. Obrigado pela audiência.